Olá, eu sou o Léo Meirelles e você está no Trust Control Talks, o podcast da Trust Control sobre o mundo da cibersegurança. Seja bem-vindo ao nosso 4º episódio e hoje nós temos o prazer e a satisfação de receber a Karina Gaia. Olá. Karina, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com você e com o nosso público, né? Muito bacana ter você aqui. A Karina, gente, é advogada, sócia do escritório da Gaia Advocacia Empresarial e é consultora na área de privacidade e proteção de dados. E hoje nós vamos conversar sobre um tema bastante relevante para a cibersegurança, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso mesmo. E a gente vai tentar traçar aqui uma conexão direta com a maturidade das empresas com relação à proteção de dados e à cibersegurança. Karina, eu vou começar já com uma pergunta que muita gente faz, que é o seguinte: em 2023, a LGPD completou 5 anos, mas ela completou também 3 anos de vigência. Sim. E as pessoas sempre perguntam, como que está de fato a aplicação da legislação? Conta um pouquinho para a gente. Então, é algo que a gente tem ouvido bastante, né, Léo? A LGPD pegou? Pegou. Isso, Tá? a pergunta é, a LGPD pegou? Pegou. E sim, é algo que a gente vê que, aos poucos, está, de fato, sendo incorporado no dia a dia das empresas, independentemente do porte que elas tenham, tá? Então, é claro que no início, uma matéria nova que traz dúvidas, né, especialmente sobre a quem se aplica, eu sou obrigado a ter ter um programa de adequação, mas sim, né, realmente a gente vê que ao longo desses anos, tanto da publicação da lei como da vigência e nesses últimos tempos também depois da possibilidade de aplicação de todas as sanções, nós temos entendido que sim, que é algo que já passou a fazer parte do dia a dia, não só das empresas, mas também dos órgãos públicos. Tá? Interessante a gente comentar também. Com certeza. Antes da gente entrar em outros assuntos, a gente recebeu no episódio anterior o Geraldo, que o Geraldo ele é o nosso gestor de pré-vendas, e hoje ele já está em outro caminho, mas ele comentou sobre um assunto interessante, que muitas vezes os clientes que chegam lá na Trust com alguma necessidade sobre soluções, eles chegam com uma perspectiva. Mas depois das conversas com o time de pré-vendas, eles percebem que eles precisam de outras soluções. E eu queria aqui deixar, talvez de uma maneira bem mais clara, o que de fato a LGPD trata, né? O que é considerado, por exemplo, dado pessoal? Vamos tentar assim, trazer mais para dentro da realidade daquele gestor de cibersegurança. Perfeito. É uma pergunta bem interessante, porque é importante que se tenha essa visão, tá? Quando a gente fala de segurança da informação, segurança do dado em geral, nós estamos tratando, Léo, de todos os dados empresariais ou pessoais daquela instituição, daquela empresa, tá? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais trata e protege dados relacionados a uma pessoa física, pessoa natural, que seja identificada ou identificável, tá? Certo. Então, quando eu estou falando de um nome social, um perfil de consumo, um cadastro, endereço, CPF, uma geolocalização, um endereço de IP, tudo que possa, ainda que não identifique, mas tornar um indivíduo identificável, então ali eu vou ter um dado pessoal e aí vai ser aplicada a LGPD. Tá, pegando esse gancho, quais são as responsabilidades das empresas com relação a esses dados? Então, a principal responsabilidade das empresas em relação à proteção desse dado, tá? E aí, justamente, a gente não faz essa proteção somente com um programa técnico de adequação à lei, a gente precisa de medidas operacionais de segurança, e para isso, realmente, a gente não está falando só de um time jurídico, a gente precisa
da equipe de segurança da informação envolvida nesse mesmo projeto, porque a gente está falando de proteção, tá? E aí a gente não faz a proteção somente nos livros, não somente na documentação. A gente precisa partir para a prática. Eu tenho percebido, e inclusive nós participamos há algumas semanas, fomos convidados para uma entrevista, de um caso de uma empresa que solicitava o CPF, por exemplo, para aplicar descontos. E o que a gente tem percebido é que não só as empresas, mas também a pessoa física tem aumentado a maturidade com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Você também tem sentido isso no mercado corporativo? Como é que está esse cenário? É uma percepção adequada. Tá? O titular de dados é o novo, digamos assim, um novo consumidor, né? Então, existe essa questão do empoderamento, do conhecimento dos nossos direitos, daquilo que eu posso e daquilo do qual eu devo ser informado em relação aos meus dados pessoais, né? A lei trata de diversos princípios, né? Traz diversas indicações, e aí uma delas é que o dado pessoal ele tem que ser tratado e manejado ali pela empresa na medida da necessidade e dando-se uma finalidade específica para aquela utilização do dado. E essa finalidade ela tem que ser informada ao titular de dados. Isso seria minha seria minha próxima pergunta com relação ao consentimento. Perdão. Com relação ao consentimento, como que fica essa relação? Porque assim, os dados, como você está falando, são os dados empresariais, mas também tem os dados do lado do consumidor, né? Isso. E aí é importante a gente fazer uma diferenciação, tá? Ela é um pouco técnica, mas ela é muito importante para que o empresário possa entender também. Uma coisa é o precisar de consentimento, que eu preciso em algumas situações, tá? Outra coisa é a obrigação do empresário de informar e de manter o titular de dados a par de todos os tratamentos e dar as opções para ele, como a gente fala, aquele opt-in, aquele de acordo lá, que a gente clica. Então, aquilo ali tem que trazer informações. O consentimento ele é necessário em algumas situações específicas, tá? Então, é importante para que não haja aquele desespero que agora tudo eu preciso de consentimento do titular de dados. Não precisa. O próprio contrato, por exemplo, já legitima o tratamento de dados. A necessidade de verificação de crédito também legitima a questão do tratamento de dados sem a necessidade de que haja ali um consentimento expresso do titular de dados ou do consumidor. O consentimento eu vou precisar para os dados que a lei chama de dados sensíveis, por exemplo, dados de saúde, né, dados relacionados à etnia, à vida sexual, à filiação sindical, dados que façam identificação política. E aí, sim, em situações específicas como essa, aí sim a empresa precisa colher ali o consentimento. Mas tem essa diferenciação daquilo que efetivamente é necessário ou não. Agora, o dever de informação, sim. Né? Eu tenho que, sim, manter sempre o dono do dado, o titular do dados, informado sobre como vai ser gerido isso. Isso, né? Sabe aquela política de privacidade que a gente vê no cantinho lá do site? Então, aquilo ali, dentro daquele documento, tem que vir expresso todos os direitos que o titular de dado tem. Eu tenho que escrever naquele documento tudo que eu vou fazer com o dado pessoal. Então, é um documento que não pode ser exatamente pro forma, né? Porque ele pode vir a ser usado em situações mais à frente. Karina, com relação à privacidade, né? Você comentou um assunto e na mesma hora me veio isso na memória. Eu vejo muitas empresas apenas replicando o que outras já fazem. E isso, com certeza, é um grande equívoco, né? Porque cada empresa tem a sua particularidade. No mercado, a sua visão como consultora, as empresas já estão maduras suficientes para entender a importância da LGPD, assim, com relação ao tamanho das empresas, à quantidade de funcionários, ou isso ainda não está
assim, bem alinhado? Como é que fica isso no mercado? É uma trilha, tá? Que a gente vem observando, uma crescente bem interessante em relação a conhecer, tá? Mas, vamos dizer assim, as empresas que possuem uma volumetria de dados pessoais importante e significativa e que, eventualmente, tem um risco na segurança da informação de uma forma mais generalizada, essas empresas já possuem um grau maior de maturidade e de conhecimento da legislação e da necessidade de aplicação, Léo. A gente ouve muito assim, mas, Karina, minha empresa é B2B, então eu não preciso, né? Eu não tenho e-commerce, eu não tenho plataforma, o meu cliente final é uma outra empresa, é uma outra pessoa jurídica. Mas é um engano, tá? Porque ali, de toda forma, claro que num volume menor, a gente vai ter, sim, tratamento de dados, né? Eu tenho dado dos colaboradores, eu tenho dado dos prestadores de serviços, eu tenho dados dos sócios. Então, né? essa é uma visão que eu acho que é uma visão de senso comum. Por isso que é importante a gente até comentar sobre isso. Eu também já ouvi, e eu já ouvi ainda mais. Eu tenho muitos amigos que têm startups, e não são startups minúsculas, são startups já que têm um tamanho, até um certo tamanho no mercado, mas que ainda não tem essa preocupação. E nesse caso das startups, lidam com B2C. Exato. Então é ainda mais importante, né? Isso. E é importante a gente colocar o seguinte, né? Nós temos já constituído uma autoridade, um órgão público que cuida da fiscalização da aplicação da LGPD. Tá? E esse órgão, que se chama Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, a gente vai ouvir falar mais dessa sigla e desse órgão, principalmente aí no ano que vem. A primeira multa que foi aplicada foi para uma empresa de pequeno porte, tá? Que manejava dados em relação a marketing para campanhas eleitorais. Uma empresa desse tamanho. Salvo engano, em Santa Catarina, pequena, porém tratando um volume de dados muito significativo. Né? Foi autuada, sofreu um processo administrativo dentro da autoridade e realmente já recebeu a sua penalização, nesse caso em dinheiro, e, claro, aí tem possibilidade de recurso, mas, enfim, para mostrar que a autoridade de fiscalização ela está preocupada com a quantidade de dados e com o risco que o titular pode vir a enfrentar muito mais do que com o porte em si da empresa. A sensação que eu tenho conversando com outras pessoas, né, para quem não sabe, eu sou da área do marketing, né? Por isso que eu estou aqui, mas eu converso com muitos executivos da área e eu vejo uma falta de preocupação com relação ao tratamento. E a sensação que você tem quando conversa é que, mas ainda não há fiscalização, não há sanção. Fala um pouquinho para a gente, como que está esse cenário com relação à fiscalização e como é que é a visão da legislação sobre as sanções, as penalidades? Perfeito. Nosso órgão de fiscalização, ele é posterior à constituição da lei e ele vem numa crescente também organizacional interna. Tá? Recentemente, a ANPD ela ficava sob a alçada da Casa Civil, Presidência da República, e hoje ela fica sob a alçada do Ministério da Justiça, que tem essa pegada já mais aí fiscalizatória, que cuida também dessas questões de crimes de cyber, questões de consumo. Né? Então, a gente tem visto, existem diversos processos que estão tramitando para a possibilidade de aplicação de multa. Né? Tem aquela famosa multa que pode chegar a não sei quantos milhões, né? Um valor realmente expressivo, mas a lei também traz, Léo, algumas outras sanções que são talvez até mais graves para uma determinada empresa do que a aplicação de uma multa, que é a possibilidade, por exemplo, de suspensão de utilização daquele banco de dados. Tá? Ou mesmo suspensão... Pode inviabilizar total, o negócio. Né? Viabiliza a operação. Ou a suspensão da atividade de tratamento como um todo. Né?
num grau mais elevado. Então, claro, vai desde advertências, suspensões, multa em dinheiro e essas outras possibilidades também de suspensão do banco ou da atividade, né? Mas, em determinada medida, essas outras sanções podem ser até mais graves, você não acha, assim, do que a Com toda própria certeza. aplicação do E eu acho também que, com relação à maturidade, a gente vai chegar na maturidade, por exemplo, como é a Europa hoje. A gente vê casos onde grandes empresas como Google, Sim, Meta, né, sofrem TikTok, punições, enfim, né? punições milionárias. E eu acho que é tudo uma questão de maturidade, Sim. né? E a nossa legislação, a LGPD, ela vem com muita origem e o fundamento dela e a base de aplicação dela realmente é a legislação europeia, né? É o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, que trouxe por base a nossa LGPD, né? Então, ela é praticamente um resumo do que se aplica na União Europeia como um todo. Karina, agora a gente vai falar sobre como que a gente pode trazer essa interseção jurídica junto com as questões de cibersegurança. Como é que a gente pode fazer esse link dentro das empresas quando a gente fala sobre privacidade e proteção de dados? A lei, a LGPD, ela é muito clara ao dizer com essas palavras, Léo. A proteção de dados, ela tem como premissa medidas técnicas, operacionais e administrativas de segurança. Então, não são os profissionais de privacidade que estão afirmando isso. Está escrito com essas letras na lei. Então, para que a gente tenha uma adequação e um cuidado com o dado pessoal, tal qual exige a legislação, nós precisaremos gerar evidências de que medidas práticas são tomadas, né? Então, ao final do dia, sim, eu estou falando de um antivírus, eu estou falando de firewall, eu estou falando de diversas medidas práticas que vão trazer essa proteção do dado. É claro que a gente vai ter aí uma interseção com alguns documentos jurídicos, quando necessário, o termo de consentimento, adaptação de cláusulas contratuais, isso é importantíssimo, a gente tem que dar a segurança jurídica, essa redação da política de privacidade, dos termos de uso, treinamentos, conscientização, que é algo que a segurança da informação já trabalha com muita força, porque a gente está falando aí de ambiente cibernético, mas a gente tem aí o fator humano, né, no qual tem uma interferência aí tão grande, posso ter os melhores mecanismos, né, Léo? Mas eu vou ter ainda ali o risco humano, ainda que a gente tenha todas as medidas implementadas, né? Então, sim, é premissa da legislação que a gente tenha medidas práticas, né? E eu preciso gerar evidência de que elas existem num maior porte, num menor, né? A gente aí também não precisa estar falando em todos os ambientes aí de produtos super complexos, né? Existem produtos de bastante acesso, né? Para toda e qualquer empresa que já vão trazer um início ali dessa proteção técnica adequada. Karina, o que você está trazendo, de uma maneira tão simples, a gente percebe no dia a dia a importância de ter esse tipo de documentação jurídica. Por exemplo, quando você vai fazer qualquer campanha de marketing que envolva os seus colaboradores, obrigatoriamente você vai ter que ter esse termo de consentimento do uso dos dados, né? Sim, sim. Então, assim, trazendo para uma parte assim, bem mais prática, não é porque as pessoas têm a sensação de que é algo distante, a gente só está falando do juridiquês, mas não, a gente está ali na prática de fato, né? A gente vê, Léo, que muitas vezes as empresas, não, eu já tenho ali o termo de concessão da imagem do funcionário, eu já tenho o termo de comodato dos dispositivos que se leva para casa e tudo, né? Mas ali, muitas vezes, não está expressa a autorização para a utilização da imagem nos termos da LGPD, que é um dado pessoal. A imagem é um dado pessoal. E o contrato de trabalho, especificamente, ou de prestação de serviços, ele não tem a finalidade inicial de o colaborador estar aparecendo em campanha, em mídia, né? E daí a importância da gente fazer essa cobertura documental também. Nos contratos com clientes, tá? Você mencionou, né? A sua área do marketing é um setor assim, muito sensível, né? Porque a gente tem uma interseção entre
o que é dado pessoal público, digamos assim, eu consigo ter acesso a dados com buscas ativas em bancos que são públicos, né? Então, se está público, pode haver um determinado manejo, mas, ao mesmo tempo, até que ponto eu posso usar aqueles dados de uma forma tão expressiva, assim, digamos, para envio de campanha, né? Para divulgação de dados, de produtos, para acesso ao celular. Né? Quantas vezes a gente se pergunta como é que conseguiram acesso ali ao nosso número, né? Para estar enviando informação, material publicitário, né? Então, é muito importante que esse trabalho na hora de marketing, ali com as famosas listas, né, de distribuição, de campanha, que haja uma evidência de que o titular do dado, que vai receber aquele material, de que ele foi informado e que ele deu aquele de acordo. Né? Autorizo o envio, compro esse produto, mas também autorizo o envio de material publicitário da empresa e de parceiros. Né? Então, e isso tende só a aumentar por conta da personalização das ofertas. Né? Exato. Então, é muito importante estar totalmente Isso. adequado. Né? Hoje, a gente sabe que, né, a engenharia comportamental, né, como se fala, né, a análise desses dados de consumo, eu falava isso ontem, né, em sala de aula, inclusive. Muito se ouve, e é verdade, que os dados pessoais são realmente o novo petróleo. E são, né? Porque, na medida que a gente está ali fornecendo aparentemente de forma gratuita os nossos recebendo um serviço, de forma aparentemente gratuita, nós estamos cedendo ali algo de uma valia às vezes bem maior do que até o produto que a gente está recebendo, né? E aí quem é o cliente, por exemplo, de uma plataforma dessa, por exemplo, acaba que o cliente não somos nós, a gente que pensa, né? O cliente, muitas vezes, são os patrocinadores. Sim. Que vão ter acesso àquele banco de dados e a gente cede, tá? A gente concorda sem lembrar, sem perceber, nessas políticas de privacidade que a gente assina e dá o de acordo, sem nem fazer a leitura. E, às vezes, sem nem fazer a leitura. Sem nem fazer a leitura. Não, os dados, de fato, né, com toda certeza, realmente o novo petróleo. O fato que demonstra isso é exatamente a compra dessas plataformas gigantescas, que elas não são compradas por conta do serviço apenas, mas elas são compradas por conta daquela rede de clientes que elas já têm dentro das plataformas, as famosas listas ali. Né? Famosas listas, né? E a gente sabe que hoje a gente conversa aqui, se eu falar que eu quero um tênis, amanhã mesmo, na manhã não, é muito, né? Daqui a 15 segundos, 10 segundos, a gente já está vendo o material publicitário em cima disso, né? E aí é um dado, voz, imagem, geolocalização, e quantas vezes a gente não concorda com a seção dos dados de localização, né? Então, tudo aquilo que expressa, em sua maioria, um hábito de consumo, né? E isso tudo é relacionado a dado pessoal, né? Não é que não se pode utilizar, não é que não se pode fazer campanha, não é que não se pode ter um trabalho de marketing e, por que não dizer, de monetização dos dados pessoais, desde que haja uma base legal adequada para aquele tratamento. Né? A lei permite o tratamento de dado pessoal, não é uma barreira, a LGPD não é uma barreira. Apenas quem utiliza os dados, a empresa que utiliza, ela deve conseguir comprovar com base em que aquele tratamento está sendo realizado. Olha, eu tenho um contrato, eu estou fazendo isso porque eu tenho um contrato, fazendo isso porque o titular me deu um de acordo, e com base no que se chama lá na lei de legítimo interesse, eu posso enviar material publicitário, não tem problema. Né? Então, é preciso só que as empresas tenham o cuidado de estar devidamente adequadas e devidamente protegidas, tá? E tendo também a proteção, os instrumentos técnicos de segurança para a proteção daquele banco de dados. Eu estou trazendo um pouco mais para o marketing para ficar talvez mais entendível para o nosso público. Mas essa questão também se relaciona, por exemplo, com
a questão dos dados abertos financeiros, por exemplo, o Open Finance, que os bancos fizeram sei lá, 2 anos, 1 ano, uma campanha muito grande para você compartilhar, né, os dados com outras instituições. Sim. Então, também isso entrou dentro dessa regulamentação. Mas, assim, a gente está trazendo para realmente dar uma proximidade, para ficar mais claro. Né? E a gente já falou aqui de dado de colaborador, de contrato de trabalho, já falamos do marketing, das campanhas, né? Então, realmente, a gente tem que... o dado pessoal, ele permeia todas as empresas, né? Então, eu ouso dizer que quase nenhuma empresa vai estar isenta do tratamento de dados pessoais e, consequentemente, isenta da obrigação de seguir a legislação. Eu, né, concordo. Então, a gente está falando de empresa e, repito, a gente está falando de órgãos públicos também que têm a mesma obrigação, né? Com certeza. Agora eu vou voltar um pouquinho mais para a questão da cibersegurança e eu queria te fazer uma pergunta sobre o que a LGPD estabelece para a comunicação dos incidentes. Então, vamos lá. É também bem interessante essa pergunta e eu vou logo trazer aqui uma informação que vale a pena as empresas estarem atentas, porque hoje no site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, existe um canal aberto para que qualquer titular possa fazer lá diretamente uma denúncia lá trazendo as informações em relação a qualquer dano ou incidente que venha a ter sido, né, que aquela pessoa se considere como tenha sido vítima, né? E a comunicação de incidentes, ela deve ocorrer, e aí o incidente que tem a possibilidade de trazer dano, tá? Não precisa, porque aí você vai saber melhor do que eu, que incidente de segurança, né? E aí eu posso estar falando de vazamento de dado pessoal ou não, né? Eu acho que devem ocorrer todo dia, toda hora, então não é para aquela coisa, não é para enlouquecer achando que agora teve um falho, uma coisa assim, mas se aquilo ali tiver a possibilidade, né, de causar qualquer dano, né, e aí dano, a lei não especifica se dano material ou não, mas trazer a possibilidade de causar dano ao titular dos dados, aquele incidente ele deve ser obrigatoriamente comunicado em prazo razoável para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E como a gente conversava aqui um pouco antes, a gente traz a importância do profissional que a lei chama de encarregado de dados pessoais ou do Data Protection Officer, também de PO, a abreviação, que é o profissional que vai justamente ajudar a equipe de segurança da informação na intermediação desse tipo de comunicação de incidentes, seja com os titulares que sofreram o potencial dano e também formalizar as comunicações com a autoridade de fiscalização. Legal. Eu queria agora entender, na sua visão de consultoria, tá? Quais são os maiores desafios que você percebe quando vai implementar esse tipo de trabalho nas empresas? Quais são os desafios que a gente enxerga aí mais comuns? Então, vamos lá. Bem interessante esse ponto, porque quando a gente também trabalha com compliance, com conformidade, isso vem até um pouco antes da LGPD, é o mesmo desafio inicial. Primeiro, aquilo que a gente chama de a gente ter um discurso tone on the top, né? De que seja realmente um assunto top-down. Então, a coisa vai pegar, vai dar certo se houver uma adesão muito firme, tá, da alta direção da empresa, da alta gestão. Então, esse é um ponto padrão. Quando vem, digamos assim, de um setor que vem tudo, mas não vem exatamente, não é uma ideia comprada pelos sócios, pelos diretores, costuma-se haver uma resistência maior na implementação, né? Porque aí a ideia internamente ela é um pouco mais porque é algo a mais no dia a dia de todos os setores, né? Então é uma tarefinha a mais que a gente vai ter, né? Então o outro desafio é realmente colocar as atividades de proteção de dados dentro
da rotina de todos os setores, tá? Porque eu vou no RH, eu vou no DP, eu vou lá na TI, eu vou no jurídico, se tiver internamente, eu vou lá na cobrança, eu vou no marketing, eu vou na terceirizada do marketing. Então, a gente é um programa que ele dá um split assim, em todas as áreas, né? Então, a gente tem como desafio, e aí é o desafio do consultor e o desafio da empresa, a gente tornar aquilo ali dentro de um dia a dia de uma forma mais suave, que a gente possa tocar, né? Então, esse é um dos pontos. E o outro é fazer com que essa atividade de proteção e de adequação ela seja vista como um ativo. Né? Porque ali o interesse não é aumentar custo, aumentar a demanda ou atrasar a entrega. Né? Então, assim, aquela coisa de vendas, tudo, a intenção não é travar, né? Ao contrário, é trazer e reforçar a questão, inclusive, reputacional. Isso, eu ia tocar nesse assunto. A gente também, quando a gente vai falar sobre outras soluções de cibersegurança, a gente remete a muito tempo atrás, onde aquilo iria atrapalhar o trabalho. Só que hoje a gente percebe que... Um step a mais. Um step a mais. Só que hoje a gente enxerga... e traduz isso para todo mundo como um diferencial competitivo, como uma questão muito importante reputacional. Eu estava comentando com você há pouco, antes da gente conversar aqui, a quantidade de empresas que estão indo para a mídia, por exemplo, falar sobre proteção e privacidade. Então, assim, é uma mudança cultural realmente que a gente enxerga no mercado. E aí eu queria já pegar esse ponto, Karine, se você pudesse aqui fazer essa gentileza, para a gente colocar aqui 2, 3, quais são as sugestões que você, como especialista na área, poderia dar aqui para quem está nos assistindo? Por onde começar? Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Ótima pergunta. Então assim, por onde começar? Vamos lá. Entender até que ponto teu produto ou serviço ele vai afetar na visão que a gente tem, que a gente chama aí do titular de dados. Entender quais dados pessoais eu trato, né, tanto internamente como externamente, né, para o meu público-alvo, meu público externo. E aí eu estou falando tanto do cliente na ponta final, mas eu estou falando também de prestadores de serviços, todos os stakeholders ali envolvidos, né, naquela operação. Então, você primeiro entender onde estão os dados pessoais, onde eles existem, o que eu faço com eles, e eu volto para o ponto de entender que medidas de segurança da informação eu estou utilizando para dar a proteção a esse dado. Tá? Isso é muito importante. A questão de fazer, ainda que de uma forma não assim tão formal, enfim, mas fazer uma revisão documental, né? Então, a gente está falando aí de medidas técnicas, operacionais, é o que tem na lei, e medidas administrativas. Então, vamos trazer a parte de documentação. Como é que estão os contratos? Né? Eu preciso fazer um aditivo àquele contrato? Como é que está a política de privacidade? Tanto aquela que tem lá no cantinho no site, junto com termos de uso, os avisos de privacidade, como as políticas internas mesmo corporativas, né? Então, acho que a primeira dica é a gente entender, primeiro ter a consciência de que vai aplicar, tá? Não tem escapatória, né? E segundo, eu entender onde está o dado pessoal na minha instituição, como eu estou cuidando dele, seja com medidas de segurança da informação e com medidas documentais também. Eu acho que para começar esse entendimento já é um grande passo. Ó, dica de ouro, hein? A gente está falando aqui no começo, né, da questão que a legislação completa 3 anos de vigência. E a gente percebe que estamos amadurecendo com relação a essa temática e a perspectiva é que seja isso cada vez mais, né? Cada vez melhor. Como que você enxerga a perspectiva do mercado para 2024 com relação à LGPD? Acho que são perspectivas bem animadoras, né? Porque
a gente vem trabalhando, até porque é assim, com várias... Todas as novidades que aparecem no âmbito jurídico, principalmente, a gente tem um tempo aí de amadurecimento, né, do mercado e das instituições para poder elaborar aqueles novos institutos. E a gente veio numa crescente muito razoável e muito favorável dentro desse processo, né? E o amadurecimento vem também, Léo, com a extrema necessidade, porque... como vocês, né, atuam até muito com liderança no mercado nisso, a gente sabe que a possibilidade de vazamento de dado ou de segurança, de incidentes de segurança, ela é ativa 24 horas, ela é constante. Então, na medida que eu tenho instrumentos jurídicos que podem reforçar e ajudar, se não a evitar, mas prevenir ou diminuir a escala de risco, né? Então, as empresas ficam mais calçadas, né? Então, a gente vem de um amadurecimento internacional, passa para um amadurecimento nacional. Então, a gente tem as questões reputacionais, a gente sabe que, se não proteger, uma hora vai levar, vai tomar uma dificuldade dessa, né? E a gente tem um instrumento a mais protetivo, tá? E, se quisermos usar a escala de multas, de sanções, então, realmente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela já chegou. Ela está fiscalizando, as penalidades estão acontecendo, as denúncias estão acontecendo. Então, não seja pela questão de segurança da informação ou questões reputacionais, agora a gente tem também essa questão de riscos regulatórios, como a gente fala assim, risco de tomar uma multa mesmo, risco de ser fiscalizado, o consumidor denunciar. E aí, lembrando que, para cuidar de dado pessoal, não é só esse órgão novo, tá? Ministério Público, né? O próprio Judiciário já vem sendo muito acionado, né, por titulares de dados. Olha, não usaram meu dado, não dei autorização nenhuma, e a empresa, quando acionada, não consegue comprovar, né? E realmente vai receber ali uma possível condenação em danos morais, se for o caso de danos materiais. A gente tem vários julgados já nesse sentido. E a gente também não pode sair daqui sem deixar um recado, né? De dizer que, gente, não é... Sabe aquela historinha que brasileiro só começa a fazer o que está na legislação quando dói no bolso? A gente não pode sair com essa mensagem, né? Vocês viram a importância de que é a Lei Geral de Proteção de Dados, o quanto isso está envolvido nas operações das empresas, tanto do lado dos colaboradores, fornecedores, como de clientes. E eu queria, na verdade, finalizar, e depois eu vou abrir um pouco para você deixar uma mensagem aqui para todo mundo, mas aqui é uma pergunta um pouco mais pessoal. Existe algum setor específico onde eles estão mais expostos? Por exemplo, a minha visão, o varejo é um dos setores aí que estão extremamente vulneráveis, né? Com relação à questão dos dados pessoais. E é verdade. Inclusive, nós verificamos nas nossas atividades, ao longo desse ano e mais ainda no segundo semestre, uma demanda, no mínimo, aí, por esclarecimentos maiores do setor de varejo. Algo que a gente não viu logo quando da publicação da lei. Da lei, tá? né? Mas eu diria que o volume de dados pessoais tratados, a volumetria de dados, né? A exposição, ela é proporcional a esse volume de dados, tá? Não que, novamente, que quem não tem um marketplace ou quem não esteja ali, não tenha milhões de clientes, consumidores, pessoas físicas ali, também que não deva se preocupar, que não esteja vulnerável, né? Então, o volume de dados realmente é algo que expõe muito, mas também a ausência de medidas de proteção, né? Proteções técnicas mesmo, ainda que as mais básicas, né? Sim. Que a gente vê aí as soluções no mercado, que a ausência desses cuidados mínimos também, ele abre o flanco muito de uma forma... Olha, eu não posso... agora você estava falando e veio passando na minha cabeça, eu não posso deixar de perguntar isso. Até porque, quando você olha para os cenários, você vê o varejo, você vê a área de saúde, você vê o financeiro.
existe um dado mais sensível do que o outro? Por exemplo, o dado que está ali relacionado à área da saúde é considerado mais sensível que o dado que está ali relacionado na área financeira? Então, existe essa diferenciação dentro da visão da lei? Existe, tá? Porque existem dados pessoais no conceito geral, né? E dados pessoais que a gente fala assim, o dado é mais sensível, mas a lei, de fato, ela traz essa expressão, dado pessoal sensível, né? Então, se eu estou falando de um dado de saúde, um dado relacionado como eu falei, a definições de atividade de vida sexual, de opções, de sindicato, de política, são dados que têm uma alçada de proteção maior da legislação, como, por exemplo, o tal do consentimento. Né? Então, para eu manejar esse tipo de dado, eu realmente vou precisar da autorização. A lei também tem um capítulo especial para tratar dos dados de crianças e adolescentes. Tá? Então, é uma informação importante também, porque tem um trechinho lá, uma passagem da lei, que vai trazer todo um cuidado com os dados. E a gente sabe aí nessa questão de marketing, de acesso, as crianças e adolescentes realmente é um ponto bem sensível. Bem né? sensível. Legal. Feito o esclarecimento. Karina, eu queria muito te agradecer. Obrigada também pela oportunidade. A participação aqui conosco realmente foi enriquecedor, esclarecedor também. Obrigada. E eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes aqui. O que você pode falar de última mensagem? Então, vamos dar uma olhada, vamos fazer o dever de casa. Uma tarefa aí de autoconsciência mesmo, né? Então, verificar o que estamos, que medidas estamos usando, o que estamos fazendo com o dado pessoal, né? Lembrando, dado pessoal, nome, RG, CPF, dado de cartão de crédito, IP, e-mail, né? Então, vale dar uma olhada em todos os setores ali do seu estabelecimento, verificar como estamos cuidando desse dado pessoal, com quem estamos compartilhando, isso é importantíssimo. Com quem estamos compartilhando, posso realmente fazer esse compartilhamento de dados? É alguém da minha empresa? Eu estou compartilhando minha base de dados com terceiros? Que cuidados eu estou tomando quando eu realizo esse compartilhamento de dados? E quais são as medidas protetivas mínimas que eu estou tomando em relação a isso? Seja quando a gente está falando aí de relacionamentos, de cuidado humano, físico, ou medidas técnicas realmente. Meu antivírus está instalado, eu tenho um firewall, né? Quais são as medidas técnicas, ainda que não envolvam muito custo, assim, tantas soluções gratuitas, não tem, Léo? Eu posso estar enganada, mas acredito que tem algumas soluções que os usuários podem elas não aplicar. Funcionam tão bem quanto as pagas, mas tem também. Mas, pelo menos, para começar. Um primeiro passo que pode ser tomado, sem dúvida, né? Então, fazer esse dever de casa e ter a autoconsciência e transmitir essa consciência a todos aqueles que acessam sua base de dados. Porque a sua base de dados pessoais realmente é uma matriz, né, para que haja uma continuidade ali dos negócios. E o outro recado é compartilhe esse podcast com as pessoas para que a gente consiga levar essa mensagem da importância da legislação para muito mais gente. É isso, queria muito te agradecer. Obrigada. Lembrando também que se você ficou interessado sobre esse assunto, você pode entrar em contato com a equipe da Trust Control. Nós vamos dar todo o suporte para você encontrar com a Karina, conversar com o nosso time. Será um prazer. Tá? Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada também, até a próxima. E fique ligado que daqui a pouco tem um 5º episódio, tá joia? Um abraço e até a próxima.